Olá pessoal, a graça e a paz esteja com todos vocês. Paz seja conosco e convosco também. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, diante de Ti apresentamos a nossa causa, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, soberano. A Ti toda honra, toda glória, todo domínio, poder, autoridade nos céus e na terra e tudo que nela há. Nós Te louvamos, agradecemos, bendizemos o Teu nome. Diante de Ti nós colocamos a nossa causa, Senhor, nossa súplica, a causa desse amado ouvinte, diante de Ti. O Senhor sabe o que cada um, Senhor, necessita. Se é de uma provisão, se é de uma cura, de libertação. Sara, cura, Pai, liberta para a glória e honra do Teu nome. Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de ler alguns versículos, capítulos e versículos de Gênesis 37, falando de José, né? E iniciando, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica colorida, né, de mangas longas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros irmãos, os outros filhos, odiaram-no. Já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiavam cada vez mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante de mim, do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda cada vez mais, né? Por causa do sonho, eles tinham tipo uma inveja, né? Tinha ciúme porque o pai tinha essa preferência com ele, né? Esse amor assim bem diferenciado, né? José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os seus irmãos, e o pai repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai, então em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois. Ele mandou, né, que José fosse lá levar suprimento para eles, levar alimento para eles. Aí Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos, com o rebanho, e traga notícias. Assim o enviou no vale Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe orientou, né? Perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu. Aí assim, ele chegou até os irmãos, e os irmãos já viam ele, já o viam de longe, e dizia: lá vem o sonhador Mó. Aí ele chegou até os irmãos: vem, pois agora vamos
matá-lo, né? Eles já conspiravam para matar José. Aí disse assim, ó, vem pois agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessa cisterna. Dizemos que um animal selvagem o devorou. Vejamos que vão dar o sonho dele. Vejamos que vai dar o sonho dele, né? Mas o mais velho, Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles. Aí disse assim, não lhe tiremos a vida. Rubem disse, mas não derramem sangue. Não derramem sangue. Joguem um rapaz naquela cisterna. Rubem disse isso que era para depois voltar e pegar o irmão, né, e devolver ao pai, que está no deserto, e não lhe façam mal. Rubem disse isto para livrar o irmão, né, a fim de levá-lo para o pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica de mangas compridas que trazia e jogaram ele na cisterna. Essa cisterna estava vazia, sem água. Estava totalmente vazia. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é. Aí nisso foi isso. Venderam, tiraram o José, venderam. Deixa eu ver aqui. Me parece foi 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram ele para o Egito. Quando Rubem chegou, voltou e foi procurar o irmão na cisterna. Então rasgou as suas roupas, né, as suas vestes, e voltando aos seus irmãos disse, o rapaz não está mais lá, e agora o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica de sangue e levaram para o pai. Imagina como o pai ficou, né? Quando viu aquela túnica, ele acreditou que realmente um animal tinha pego. Um animal selvagem, que eles contaram como se fosse um animal selvagem que tivesse pego o irmão. Tivesse matado o irmão. E o pai acreditou, né? Ficou extremamente aperreado, arruinado com essa notícia. E rasgou as roupas também. Se vestiu de pano de saco. Lamentou a morte do filho, né? Todos seus irmãos, todas as suas irmãs vieram para consolar ele, mas ele recusou, ele não queria ser consolado. Chorando muito, descerei à sepultura para junto do meu filho, ele dizia, e continuou chorando pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, né, que é o oficial de Faraó, comandante da guarda. E aqui eu vou pular porque tem alguns assuntos que não... Aí José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, né? O comandante da guarda, Egito, comprou o israelita dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, ele se destacava. Onde ele chegava, ele se destacava. E ele, na casa do Potifar, ele estava... o Potifar começou a gostar, né? Ele começou a se destacar no trabalho que ele fazia e ele deu um cargo, né? De administrador na casa de Faraó. E ele tinha controle de tudo na casa do Potifar, que é o comandante da guarda, né? Do Faraó. E tudo ele fazia, o Senhor prosperava nas mãos dele. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, que o servia, e ele pôs José como mordomo da sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, no caso encarregado de tudo, né?
o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa, no campo. Potifar começou a prosperar, mas cada vez mais, né? Confiou tudo em suas mãos, na mão de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar, ela começou a assediá-lo, pôs os olhos nele, começou a admirá-lo. Na verdade, ela se apaixonou, né, por ele, não só a postura, mas a desenvoltura dele, o desenvolvimento dele, que tudo que ele fazia com dedicação, com excelência. E de todo coração, um homem temente a Deus. E tudo que se comprometia a fazer, ele fazia com toda a dedicação, né, com excelência. Aí ela dizia assim: venha para a cama comigo, começou a assediar ele. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos. Então, assim, ele foi recusando por diversas vezes, se saindo dela, mas teve uma das vezes que ela foi assediá-lo, começou a apertar o braço dele, começou a querer acariciá-lo, e ele, fugindo disso, ela ficou com parte da roupa dele nas mãos dela. Então, ela usou isso aí para dizer que ela inventou, dizendo que tinha sido ao contrário, que José que tinha assediado ela. E o Potifar acreditou na esposa e ele foi levado para a prisão. Quando ele chegou na prisão, até na prisão, ele se destacou, não é? Até na prisão ele se destacou, porque tudo que ele fazia com dedicação, com excelência. Então, o encarregado lá dos presídios, do presidiário, dos detentos, colocou ele como encarregado também. E lá quando ele chegou, ele conheceu, não é? Porque houve um problema lá com o copeiro e o padeiro do faraó. E eles dois foram para a prisão. Então, quando estavam na prisão, José viu que eles estavam... Teve um dia que eles estavam diferentes e José questionou porque eles estavam... Aí eles disseram que tinha tido um teve um pesadelo, o outro teve ambos tiveram sonhos. E ele interpretou o sonho. E realmente aconteceu tudo conforme o que José tinha interpretado no sono. Não é? Deixa eu ler essa parte aqui. Está no capítulo 40, né? Gênesis 40, versículo 5. E os dois sonharam, cada um sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro, do rei do Egito. Quando José chegou de manhã, que viu, né? Aí foi revelar o sonho. O sonho do copeiro, chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho. Havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi no copo e dei a Faraó. Então ele disse que esse sonho significava que ele ia ser reintegrado
ao cargo dele. Em três ramos, né? Quer dizer, 3 dias ele ia ser reintegrado. E o padeiro, ele sonhou que tinha cestos na cabeça, e o último cesto as aves vinham e comia. Que aquelas cestas, aquelas coisas ali, era que o faraó comia, né? Então, no sonho, ele via as aves passando e pegava e comia os pães da cabeça dele, né? Do cesto da cabeça dele. Então, ele interpretou o sonho dizendo que ele, depois de 3 dias, ele ia ser executado. Ia ser, eu acho que aqui enforcado, deixa eu ver aqui. Porém, lembre-se de mim. Aliás, cadê o quê? Deixa eu ver aqui. O sonho do padeiro. Vendo o padeiro, chefe, que a interpretação era boa, disse José, eu também sonhei. Aí contou o sonho, né? 3 cestos de pão e estavam sobre a minha cabeça, e no último as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse que a interpretação dos 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão da sua carne. Tudo aconteceu exatamente conforme a interpretação do sonho que Deus deu para José revelar, né? Revelou a José. Então, quando ele foi interpretar o sonho do padeiro, aliás, do copeiro, chefe, aí ele se lembrou e disse assim, o José disse para o copeiro, que ele, quando fosse ser reintegrado, né, a função dele ao faraó, lá no palácio, ele se lembrasse de comentar com o faraó para que ele fosse liberto da prisão, porque ele não tinha nada a ver, né? Ele era inocente. Ele foi para ali, mas que ele não tinha nada a ver com aquilo, ele era inocente. Só que o copeiro, ele esqueceu, depois de 2 anos, foi que o faraó teve um sonho, não tinha quem revelasse os sonhos, né? Nenhum dos magos, nem ninguém. Nem os adivinhos, eles não conseguiam revelar o sonho. Então foi quando o copeiro se lembrou de José e contou para Faraó, e Faraó então mandou chamar José. Então José se trocou, né? Tomou um belo banho, fez a barba, vestiu roupas novas e foi conversar com o Faraó. E quando lá esteve, revelou o sonho, e Faraó ficou assim maravilhado, né, por ele ter revelado o sonho. E aqui nós vamos ler agora o sonho de Faraó, né? José interpreta o sonho, está no capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó